Tudo bem? Tranquilo? Voltamos? Show, né? Então vamos lá. Mais uma questão. Estudando muito, treinando bastante, madrugadas produtivas. Porque quando o pessoal vem com aquela história assim pra mim, Claudete, não tem tempo de estudar não. Meu filho, o que você anda fazendo de meia-noite às 6, né? Vamos repensar aí, né? Tornar a madrugada produtiva. E aí, que hora que eu vou dormir? Você dorme outra hora. Dorme e dormir pra quê, né? Vai diminuindo essa carga de sono. Se acostuma. Eu fiz isso. Não era de meia-noite às 6, não, mas de 3 da manhã às 6, estudei por quase um ano, de 3 da manhã às 6. Trabalhava o dia todo, cuidava de casa, cuidava de filho, 3 da manhã às 6. Quase todos os dias, de segunda a sexta. Só não fazia isso sábado e domingo. Tô viva, bem, né? E nomeada, que é melhor de tudo, né? Nomeada. Às vezes é a única estratégia. Estou dizendo que é a melhor não, viu? É a que eu podia fazer, que me serviu. Acha o seu caminho. Tempo é uma questão de prioridade. Qual é a tua prioridade? Agora, né? Show? Vamos lá para mais uma questão. Considerando as hipóteses apresentadas envolvendo servidores regidos, né, pela Lei 8.112, assinale a alternativa que corresponde a um direito ou uma vantagem que possui fundamentação de acordo com o contido na referida lei. Marcar o que está correto, né, sobre direitos e vantagens. Ou, olha lá o enunciado cheio de lero-lero. Assinale a alternativa que corresponde a um direito ou a vantagem que possui fundamentação de acordo com o contido na referida lei. Vamos lá? Marcar a correta. José faltou ao serviço decorrente de força maior. Pode faltar ao serviço? Não, mas José não foi porque ele quis, foi força maior. Deu um chuvão, inundou um toró, né? E aí, não conseguiu chegar. Acontece isso no Brasil? Pois é, e como, né? Nesse caso, desde que a chefia imediata aceite a justificativa apresentada, a ausência dele será automaticamente considerada efetivo exercício. E aí, tá certo isso? Então, olha só. Ele vai chegar lá, chefe, olha só. Você sabe, foi público e notório, que ontem alagou tudo. Eu não consegui sair de casa, né? Ok? Não consegui. Até tentei chegar aqui, mas eu não consegui. Tudo alagado. Todo mundo, né? Várias pessoas faltaram. Aí o chefia, é verdade. Eu aceito a sua justificativa. Com certeza. Mas olha só, para valer como efetivo exercício a sua falta de ontem, você vai ter que compensar. Tá certo isso? Tá ou não tá? Se ele não faltou porque ele quis, se foi força maior, ele precisa compensar? Claro que sim. Claro que sim. Precisa sim. Precisa sim. Lei 8.112. Não está nada automaticamente considerado efetivo exercício. Só vai ser considerado efetivo exercício essa falta se ele compensar. Se ele compensar. Ele tem que trabalhar a falta. Parece horrível, né? Porque o povo fala assim, não, o servidor só faz o que quer, trabalha quando quer, não precisa nem trabalhar. Não é assim não, mudou e muito. E olha, o legislador ele é muito rigoroso, ele diz, não pode faltar. E se faltar porque por qualquer evento, né, força maior, caso fortuito, você vai ter que compensar. Eu aceito a justificativa. A tua justificativa afasta o ilícito, mas não afasta o dever de cumprir a carga horária determinada para o teu exercício. Entendeu? E eu falo isso muito, falo muito disso nas minhas aulas teóricas e caiu em prova. Foi exigido em prova, certo? Olha lá o artigo 44, parágrafo único da Lei 8.112. Tá errada a afirmativa, porque está dizendo que se o chefe considerou a justificativa, já automaticamente considerado efetivo exercício. Não. Não, senhor. Maria recebeu o pagamento indevido da administração. Opa, caiu um dinheiro bom lá no conta-cheque da Maria.
Nesse caso, a partir do mês imediatamente subsequente ao processamento da folha, deverão ser iniciados os descontos em parcelas que não poderão ser inferiores ao correspondente a 10% da respectiva remuneração. Questãozinha boa, muito boa essa banca, viu? Muito legal. Questões assim, olha, cada vez mais as bancas estão usando esse tipo de questão. Casos hipotéticos, onde você tem que aplicar o conhecimento da lei, não é a decoreba, da vírgula, da palavrinha, não, né? É uma questão honesta, é uma questão justa, né? É para aquele que estudou, que entendeu o instituto. Bem legal. Então, aconteceu aqui com a Maria. Recebeu um dinheiro que não era dela, ok? Recebeu o pagamento indevido da administração. Isso já aconteceu com alguns colegas. Aí o Claudete, um dinheiro. Você, ó, não é teu não, hein? Tu devolve, o que não é teu e acabou. Devolve esse dinheiro. E outra coisa, uma hora vão descobrir, porque quem opera lá, né, a divisão de pagamento, hoje é um programa, antigamente era manual, né, mas hoje é um programa, são servidores. Claro, a minha irmã trabalhou um bom tempo num departamento de pagamento, né, divisão de pagamento de um setor público. Ela falou que é um estresse, uma responsabilidade absurda. Que os colegas às vezes ligam para lá e esquecem que são colegas, né? Que atacam, que é dinheiro, né? Dinheiro, infelizmente, né, traz o que tem de pior nas pessoas. E aí, sempre falei isso, gente, quem tá lá é outra pessoa, ela pode ter se equivocado, apertou um comandinho errado lá, apareceu um dinheiro no seu conta-cheque que não é seu, ó. Tá bom? Aí, as indenizações, as reposições do servidor para o erário, ele está devendo à administração pública, em regra, podem ser parceladas. Que não pode ser uma parcela inferior a 10% da remuneração. Em regra, mas aqui nós temos uma exceção. Por quê? Porque se veio um valor no seu contra-cheque, na sua remuneração, que não é seu, e no mês imediatamente subsequente ao processamento da folha já verificaram, vai ser descontado de uma vez só. De uma vez só. Exatamente. O parcelamento é só para os demais casos. Quando se descobre, olha, acabei de descobrir que no seu conta-cheque, né, na sua remuneração foi um valor que não é seu, e esse mês que vem eu vou descontar tudo. É assim, essa é a exceção, porque a regra é do parcelamento, mas estamos aqui numa exceção. Isso está lá no artigo 46, parágrafo 2º, não tem nada desse parcelamento, porque o processamento desse desconto está no mês imediatamente subsequente ao processamento da folha. Tudo bem? Ok? Muito legal a questão. C. João, observados os demais preceitos legais, terá direito a metade do valor da diária por dia de afastamento, se a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por aquelas diárias. O que é diária? A diária é uma verba indenizatória que visa indenizar o quê? O deslocamento do servidor, mas diferente da ajuda de custo, que também indeniza um deslocamento, né? Mas só que a ajuda de custo, ela indeniza um deslocamento definitivo. O servidor vai de Malicuia e não volta, é uma mudança. Na diária, essa indenização é de um deslocamento eventual e temporário. O servidor vai, mas ele volta. Ele vai cumprir uma missão. E aí é por dia de afastamento, não é isso? Por dia de afastamento. Aí existe a diária de locomoção e existe a diária de alimentação e diária de alimentação e locomoção, e também a diária de pousada, né, de se precisar dormir. Independente disso, existe a possibilidade, aí tem lá a diária fixada, né, e existe a possibilidade do servidor receber apenas metade da diária, quando não exigir pernoite ou quando a União custear de meio diverso. A União fez um convênio, né, com uma rede hoteleira, exemplo, né, uma parceria, e aí
só vai receber o servidor metade da diária, metade do valor da diária, ok? Isso aqui está corretíssimo, está perfeito, ok? Corretíssimo, está lá no artigo 58, parágrafo 2º. Artigo 58, parágrafo 2º. Vamos ver os outros? Vamos lá. Nosso objetivo é aprender, né? E você tem que fazer isso na prova também, mesmo que tenha certeza de uma resposta, tem a correta e a completa, né? Vamos lá. Isabel, servidora, que tem o deslocamento da sede como atribuição, mas como exigência permanente do cargo, não terá direito à indenização de transporte quando realizar despesas com o uso de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos. Essa redação aqui ficou péssima, né? Pois é, o examinador aqui elogiei e agora... Você, examinador, você podia ter feito uma redação melhorzinha, mas vamos entender? De que trata a questão afirmativa? Da indenização de transporte, que é uma verba indenizatória, né? Indenização de transporte. Então, olha só, Isabel, ela tem como atribuição do cargo o deslocamento permanente, ok? Ele a toda hora sai. Então, Isabel, servidora que tem o deslocamento da sede como atribuição, mas como exigência permanente do seu cargo, né? Além de ser uma atribuição dela, é uma exigência permanente do cargo. Eu tenho uma colega assim, ela é oficial de justiça, assim como eu sou oficial de justiça, só que ela é oficial de justiça do setor administrativo, do processo administrativo disciplinar. Então, ela percorre o estado todo, para realizar as citações e intimações. Enquanto que eu fico numa área miudinha, né? Ela fica no estado todo. Então, ela tem direito às diárias. Ela não tem direito às diárias, porque é uma exigência permanente do cargo dela. Se fosse um outro servidor, que não fosse oficial de justiça, que não tivesse esse deslocamento como próprio da atribuição do cargo, aí esse servidor teria direito. Ela não tem direito. Por quê? Porque o deslocamento é próprio do cargo dela. Isso é uma regra para não receber diárias e não indenização de transporte. Então, a pegadinha que o examinador quis fazer foi essa. Dizer que ele não vai receber indenização de transporte porque o cargo dela tem como a atribuição, o deslocamento, né? Atribuição permanente, exigência permanente do cargo, um constante deslocamento, certo? Aí ele, querendo, né, complicar, bota assim: quando realizar despesa com o uso de meio próprio de locomoção. Olha só, o servidor, para execução de serviços externos, o servidor, meu caso, né, o caso da colega, servidor que tem, trabalha como atribuição própria do cargo, trabalha na rua, né? Eu trabalho onde? Na rua, cumprindo os mandados. E o que acontece? Eu tenho o meu carro. O oficial de justiça, ele trabalha com o seu carro na rua. É o meu carro que vai lá pro buraco, pra poeira, pro quebra-mola, pra ladeira, pro morro, pro mato, pra onde ele tem que ir, né? Eu que não vou sozinha. Meu carro é ele, só não sobe escada porque tá de má vontade. É por aí. Então eu subo tudo, olha, já subi uma vez, tinha asfalto. Aí veio paralelepípedo, estrada de chão, buraqueira, caminho no mato, no meio do mato. Aí quando ele não chegou a casa, que eu tava procurando. Aí quando acabou o caminho no meio do mato, só tinha uma trilhazinha. Aí eu parei o carro que não dava para ir mais. Mas eu vou até o topo, até onde eu consigo, entendeu? E aí o servidor que usa o seu meio próprio de locomoção para a execução de seus serviços, né, de serviços externos, ele tem direito à indenização de transporte. Então são duas situações assim diferentes, né? Indenização de transporte e diária é que a Isabel não tem direito à diária se o deslocamento for exigência permanente do seu cargo, né, do desempenho do seu cargo. Ok? Então misturou aqui,
olha lá o artigo 58, parágrafo 2º, e também olha o artigo 60, ok? Tudo bem? Tá errada essa afirmativa. Pedro foi nomeado para ocupar cargo em comissão que lhe enquadra nas hipóteses de percepção de auxílio moradia. Ó, que é o que eu falei, ó, não é qualquer pessoa que recebe auxílio moradia, não é qualquer comissionado, o efetivo nem recebe. E não é qualquer comissionado. Comissionado recebe, mas não é qualquer um. Aí falou direitinho. Ele foi nomeado para ocupar um cargo de comissão que lhe enquadra nas hipóteses de percepção do auxílio moradia. Tá bom, entendi, tá certo. Todavia, para ter tal direito, deverá, entre os demais requisitos, comprovar que, a partir da data da respectiva nomeação, nem ele nem sua companheira são proprietários de imóvel no município em que for exercer o cargo. Vamos lá? Deverá comprovar que, a partir da data, nem ele nem sua companheira são proprietários de imóvel. Tá errado. O que tá errado? Não é a partir da data da nomeação, não. Olha lá o artigo 60, ó, o auxílio moradia, ele tem um rol imenso no 60B. Esse rol de requisitos são cumulativos, tem que preencher todos eles para ter direito ao auxílio moradia, ok? E lá no inciso 3 está dizendo que o Pedro, né, deverá comprovar que 12 meses que antecederam que nos 12 meses que antecederam a sua nomeação, nem ele nem sua companheira eram proprietários de imóveis do município entendeu? Nos 12 meses que antecederam a nomeação, não a partir da data da nomeação, que eles não eram proprietários de imóvel no município que vai exercer o cargo, ok? 12 meses, não a partir da nomeação. Então a resposta realmente é a letra C, ok? Questão longa, né? Grandona, cheia de pegadinhas. Tudo bem? Próxima questão. Vamos lá, mais um desafio. No que se refere aos servidores públicos dentro da administração pública, à luz da Constituição Federal. Olha só, eu sei que nosso objetivo é a Lei 8.112, direitos e vantagens, né? Só que essa questão, ela é muito boa, excelente, porque ela trata da base constitucional das vantagens, né, do vencimento, remuneração de servidores, que sofreu aí algumas mudanças. Tudo bem? Então, assim, vamos lá que vale a pena essa análise. A fixação marca a alternativa correta à luz da Constituição Federal. Então, o fundamento é constitucional. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará apenas o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Certo ou errado? Essa questão trata exatamente da alteração produzida, né, pela emenda 19 de 98, que foi aquela emenda que produziu a chamada reforma administrativa, onde nós tínhamos antes dela a isonomia, né, remuneratória, e ela muda determinando que os entes federativos fixem aí os seus padrões de vencimento, né, e os demais componentes do sistema remuneratório sobre critérios. Está lá no artigo 39, parágrafo 1º, artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Show? E aí, o que diz o parágrafo 1º do artigo 39? Quais são os critérios a serem observados nesta fixação remuneratória? Tem que olhar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, requisitos para a investidura e a peculiaridade dos cargos. Então, dizer que observará apenas o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, está errado. O apenas é que está, né, prejudicando a afirmativa, ok? Também observará isso, não só isso.
Que mais? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e das autarquias e das fundações públicas. Show! Essa questão é bem legal. Olha só. O que aconteceu? Em 1988, que é a data da nossa Constituição Federal, em 1988, né, o artigo 39 caput da Constituição tem essa redação: regime jurídico único. Ok? No âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Aí veio a emenda constitucional 19 de 1998, 10 anos depois. Então, em 88, o que disse o legislador constituinte originário? Regime jurídico único. Por quê? Porque ele encontrou uma situação, né, complicada. Pessoas fazendo a mesma coisa com regimes diferenciados. Ok? Em 88 ele disse, não, vamos parar com isso. Regime jurídico único para todos. Não estou dizendo qual é o regime, não. Você, administrador, escolhe. No âmbito civil, tem 2 regimes para você escolher. Ou é o regime seletista ou é o regime estatutário. Ok? Eu sei que existe o regime especial de contratação temporária, mas isso não é para uma regular escolha, é para uma emergência diferente, tá bom? Ele não impôs o regime estatutário, ele disse, administrador, escolhe você, mas uma vez escolhido, tem que ser único, ok? É adotado para toda a administração direta, autárquica e fundacional. Em 1998, vem a emenda 19 e retira a obrigatoriedade do regime jurídico único, ok? E aí, diz lá, a União, os estados e o DF instituirão um conselho de política de administração e remuneração do pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, né? Olha, institui aí um conselho de política de administração e remuneração de pessoal. O problema é que, o que acontece? Essa redação, que foi dada pela emenda 19, foi declarada liminarmente inconstitucional. Isso em 2007. Se ela foi declarada inconstitucional, foi um vício de forma, né? Volta à tona, volta a vigorar, ok? O que? A antiga redação, que é regime jurídico único. Exatamente isso, ok? E aí a questão traz exatamente, olha, regime jurídico único é o que está valendo desde 2007, porque a redação do caput do 39, dada pela emenda 19 de 98, desde 2007, declarada inconstitucional. Liminarmente, mas sim, está lá, declarado inconstitucional, voltando a ser observado e exigido o caput originário do artigo 39, e é exatamente disso que trata a questão. Então, o examinador, ele trouxe exatamente essa polêmica aí de idas e vindas da redação, ok? Perfeito. A afirmativa B é a correta. Vamos ver as outras? Vamos lá, lógico. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e excluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo ou errado? Hein? Errado. Isso aqui foi uma pegadinha. Não é excluído, não. Trata o quê? Regime de previdência próprio dos servidores efetivos. Lá no artigo 40 da Constituição Federal, ok? Artigo 40 da Constituição Federal. Diz lá o Constituinte que os servidores ocupantes de cargos efetivos observam um regime de previdência
próprio. Não vai lá para o regime geral, povão, INSS, não é esse não. É um regime próprio de previdência dos servidores, não o regime geral do artigo 201 da Constituição Federal. Nesse regime de previdência estão incluídos todos os efetivos, ok? Todos os efetivos. Não estão excluídas autarquias e fundações, porque nas autarquias e fundações, em regra, também temos lá os servidores ocupantes de cargos efetivos. Se tem ocupante de cargo efetivo na autarquia e na fundação, vai sim observar o regime próprio de servidores, sim, de caráter contributivo e solidário, quer dizer que tem que pagar para ter direito ao benefício previdenciário, que você não paga para formar o seu benefício, você paga para custear o sistema, né? Formar um patrimônio que custeie o sistema, garantindo o pagamento dos benefícios, não só seu, mas de todos os participantes, ok? Hoje e há um longo tempo. É o chamado equilíbrio financeiro e atuarial. É garantir verba suficiente para manter esse pagamento de benefícios hoje e no futuro também. Tá certo? Então tá errado porque diz excluídas as autarquias. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão a cada 2 anos os valores do subsídio da remuneração dos cargos e empregos públicos. Certo ou errado? Tá errado, né? Qual é o erro? Não é a cada 2 anos, é anualmente. Anualmente tem que publicar isso. Tá lá no artigo 39, parágrafo 6º. Artigo 39, parágrafo 6º. É anualmente que tem que ser publicado. As peculiaridades dos cargos não serão consideradas para a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório. Já falamos disso, né? Sim, a peculiaridade do cargo serão. Tá lá no 39, parágrafo 1º. Tá caindo muito esse 39, hein? E o parágrafo 1º, então, mais ainda. Certo? Então, assim, fique esperto que pode aparecer de novo lá na sua prova. Show? Mais um desafio, voltando para a Lei 8.112. Sobre as licenças concedidas ao servidor público, de que trata a Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Simplesinho, sem muito firula, né? A licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo será por prazo determinado em lei. Certo ou errado? Errado. Olha só, essa licença para acompanhar cônjuge, o cônjuge não está doente, hein? Não confunda licença para acompanhar cônjuge com licença para cuidar de pessoa da família, né? Eu sei que a confusão é pouca, mas eu já tive essa dúvida em sala. Então, assim, licença porque qual o objetivo dessa licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro? Manter a unidade familiar, a proteção da família, né? Ok? Tudo bem, vai viver só de amor, né? Não tem nenhum tostão furado no bolso. Eu falo que é a licença do amor. Quanto o amor durar. É por prazo indeterminado. Indeterminado, porque enquanto o amor durar. Certo? É por prazo que vou precisar o deslocamento. É isso, não é prazo determinado em lei. Olha lá o artigo 84, parágrafo 1º. O que mais? O servidor terá direito à licença com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e o dia do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Certo ou errado? Errado! Porque não é com remuneração. Esse que é o primeiro período da licença para atividade política e é sem remuneração e não com remuneração. Ok? Sem remuneração. O segundo período que é com remuneração. Tá bom? E ali, então, sem remuneração, terá direito à licença, com remuneração não, é sem remuneração. E até a véspera do registro da sua candidatura, tá certo? Isso tá lá no artigo 86.
A partir do registro da sua candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurado os vencimentos de cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Certo ou errado? Perfeito. Aqui é o segundo período. Esse aqui é que é remunerado. E não é remunerado todo o período, não. Depende. Se o período de afastamento, de licença, ultrapassar 3 meses, o servidor sabe que só vai receber 3 meses, ok? Isso aqui tá certo, tá lá no parágrafo 2º do artigo 86 mesmo, ok? Perfeito. Vamos ver o problema das outras duas. A licença concedida dentro de 60 dias do término da outra de mesma espécie será considerada como uma nova licença? Não é nova licença. Dentro de 60 dias do término de outra de mesma espécie, ela é considerada como sua prorrogação e não como uma nova licença, ok? Isso está lá no artigo 82. Ao servidor em estágio probatório, poderá ser concedida a licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Qual é o erro? Não pode estar em estágio probatório a licença para tratar de assuntos particulares. O servidor que deseja usufruir licença para tratar de assuntos particulares. Está lá no artigo 92, ok? Não pode estar em estágio probatório. Tudo bem? Certo? Então, aqui verificamos aí que licença, né? Remuneração, principalmente lá a alteração, aquele conflito constitucional, né? Na fixação de vencimentos, de plano remuneratório, está sendo bastante cobrado em prova, né? De vez em quando pinta, né? Não é muito cobrado, mas gratificações adicionais, mas o que cai mais? É auxílio moradia, ajuda de custo diária, daquelas vantagens, são os que mais caem em prova, ok? Licença para cuidar de pessoa da família, mas o que também cai bastante, e a licença para atividade política, bastante cobrado em prova, bastante, certo? E aí, fica esperto, atenta para aquilo que está sendo mais, né, que está mais em alta na prova, porque você tem que saber tudo, claro, mas a gente tem que ficar esperto naquilo que os examinadores estão cobrando mais. Você percebe também que está vindo casos hipotéticos, não basta ficar na decoreba, tem que entender a matéria. Show? Bom, fizemos uma boa revisão sobre direitos e vantagens, né? Tchau, tchau.